Meus amigos policiais militares, bom dia. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o novo Código de Ética, 5h56 da quarta, tentando trazer à reflexão alguns pontos que eu considero importante que o policial militar saiba durante a tramitação do novo Código de Ética da Polícia Militar na Lesp. O que ocorre hoje? Hoje a gente tem em vigor o RDPM, que é o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar, e houve alteração por uma lei federal do Decreto-Lei 667 de 69. O que é esse Decreto-Lei 667 de 69? Em termos bastante amplos, né? E até para a gente conversar aqui de uma maneira que se entenda a estrutura, são as regras gerais que disciplinam as polícias militares e os corpos de bombeiros militares. É esse Decreto 667 que vai regular, por exemplo, o novo sistema de proteção social militar, o que a gente poderia chamar, entre aspas, né, colocando uma aspas, porque a estrutura é diferente, de previdência militar. Porque os militares ainda não têm previdência, tem um sistema de proteção social, a gente tem vídeo no canal explicando isso. Mas enfim, nesse decreto também foi alterado questões referentes ao âmbito disciplinar dos policiais militares. E essa alteração que teve do decreto 667 no seu artigo 18, ela afastou a possibilidade de se ter regulamento disciplinar e trouxe a necessidade, uma imposição normativa de que os estados regulem os seus militares estaduais, não através de regulamento disciplinar, de RDPM, mas de Código de Ética. Isso tem um significado. O significado é a ampliação de direitos. Então o Código de Ética, ele não só vai prever a questão de sanções disciplinares, como a gente tem hoje no artigo 14 do RDPM, mas vai trazer mais benefícios, ou deveria trazer mais benefícios para o policial militar. A gente ainda não tem um novo Código de Ética tramitando na Lesp, mas é isso que se espera, até pela estrutura de alteração que teve desse artigo 18 do Decreto 667. Lembrando, é esse artigo 18 que impediu, por exemplo, a permanência disciplinar e a detenção. Mas em termos gerais, eu queria trazer a reflexão que hoje a gente tem no RDPM 7 sanções disciplinares. Então, é advertência, estou respondendo o PD. Fui comunicado disciplinarmente, a minha comunicação ela subiu para o comandante de companhia, que é a primeira autoridade disciplinar competente para aplicar a sanção, e o comandante de companhia instaurou o PD. Quais sanções podem ser aplicadas, né? Ou no caso de umas sanções que tenham naturezas mais graves, o PAD, o CD, e no caso dos oficiais do CJ. Mas quais sanções poderiam ser aplicadas hoje com o RDPM? Então, a advertência, a repreensão, a permanência disciplinar, a detenção, essas duas a gente sabe que não estão sendo mais aplicadas em decorrência da alteração do artigo 18 do Decreto 667. A reforma administrativa, que é uma sanção que hoje é muito pouco aplicada e que eu vejo como uma sanção que tem o seu ajuste, a sua razão de ser. E eu vou explicar de maneira bastante rápida a reforma administrativa, mas só para a gente encerrar aí quais são as previsões de sanções disciplinares hoje no RDPM. Depois da reforma administrativa, a gente tem a demissão, a expulsão e a proibição de uso de uniforme. Essas são as sanções. Estou respondendo um PD, um CD, um CJ. É só a essas sanções do artigo 14 do atual RDPM que eu posso responder. Falando sobre a reforma administrativa especificamente, o policial militar ele tem a estruturação de uma carreira a longo prazo. Ele tem inúmeros elogios. Ele tem um denodo, ele tem uma dedicação pela sociedade, ele se expõe a risco, ele vive muitas vezes em ocorrências que o levam ao limite da técnica, ao limite físico, psicológico, e a gente sabe como isso afeta
o policial militar, isso em estatísticas aí bastante simples, de análise bastante simples, a gente sabe como afeta a vida, a estrutura do policial militar, muitas vezes até na sua família. Então, eventualmente, no final da carreira, ele comete uma falta grave, mas uma falta grave que não o desnatura como um agente público, como um servidor que é moralmente capaz de, eventualmente, de não mais exercer a profissão, porque a reforma administrativa ela tem esse conceito, mas de ter o provento proporcional na sua inatividade. O policial militar construiu aquilo durante 28, 29 anos de serviço. Às vezes cometeu uma falta grave, e aí ele deixa de receber proventos de inatividade, inclusive passando o regime geral, porque cometeu uma falta grave. Renato, pode dar um exemplo de falta grave? Atividade extracorporação de segurança. Então a atividade hoje, extracorporação de segurança particular, é uma falta grave. Isso apaga o passado se eventualmente instaurado um processo regular, processo exoneratório para o policial, porque ele foi recorrente, enfim, na hora de folga dele, sem trazer prejuízo para o serviço. Isso desnatura a carreira dele. É essa reflexão que eu gostaria de trazer. Então tem outras faltas graves que eu trago o sopesamento aí para os senhores, para a reflexão dos senhores, que devem, obviamente, ser punidos, porque o regulamento disciplinar ele é um conjunto de regras, né, que visam fazer uma regulação harmônica do serviço, do dia a dia do policial militar, para que tenha respeito, para que dentro dessa estrutura militar a gente tenha um serviço que seja dinâmico, que vise o atendimento da população, que seja organizado, porque é um serviço armado. Mas a gente tem que ter ponderação, né? E pensar o porquê de cada sanção. Então, o que ocorre? O novo Código de Ética, que vai substituir esse RDPM, ele vai trazer a substituição, essas 7 sanções que a gente comentou, com novas previsões. Então são essas novas previsões que a gente tem que sempre refletir quais serão. Por quê? Porque ainda é uma lei não aprovada, ela vai tramitar na LESP. Então a gente tem que ter o conhecimento nos traz reflexão e aí vai trazer com certeza ponderação. Eu interpreto que o policial militar sabe da importância também do RDPM, mas o RDPM ele tem que ser, nesse novo Código de Ética, na sua nova conformação, por exigência legal da alteração do artigo 18, uma norma ponderada. Eu acho que a ponderação ela traz tanto mais motivação para o policial militar, você pode trazer toda uma questão de benefícios para o policial militar no novo Código de Ética, pode regular algumas coisas como dispensa de serviço. Então muita coisa pode ser trazida no novo Código de Ética, por isso que é importante o policial militar ele acompanhar a questão da nova tramitação, mas fazer um juízo crítico de tudo isso, e não um juízo crítico de insatisfação, de contraposição, até porque isso é vedado também ao servidor militar, né, por regramento do Código Penal Militar, fazer uma contraposição ao governo, enfim. Isso é uma linha bem tênue. Então, mas fazer um juízo crítico realmente do que é a norma, do que a norma tem que regulamentar e estar ciente aí no seu dia a dia que, mesmo que indiretamente, o policial militar ele faz parte da construção dessa norma que vai surgir. Então é isso, meus amigos e amigas policiais militares. Hoje eu tô com a camiseta do Vem Treinar com a Gente, do Subtenente Alain. Não é propaganda paga essa daqui. Eu vejo o trabalho deles, achei bastante bacana. Um dia eu publiquei na página, eles mandaram a camiseta com o meu nome. Bastante legal. Mas é isso, acompanhe nossos vídeos, a gente vai trazer mais sobre Código de Ética. Eu peço desculpa aí pelo tempo do vídeo, mas eu queria falar das sanções disciplinares e falar da reforma administrativa que hoje, né, atualmente ela não está sendo aplicada. Creio que seja um mecanismo que pode vir no novo Código de Ética
e eventualmente até com um rol taxativo de situações que se encaixem nessa reforma administrativa, porque hoje da reforma administrativa a demissão e a expulsão, ela não tem uma aplicabilidade clara para o Conselho de Disciplina, por exemplo, na hora de avaliar questões de sanções graves dos policiais militares. Então é isso aí, até o próximo vídeo. Bom dia a todos.